O Brasil mostra a sua cara. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando nosso conteúdo deste dia, aqui direto de Brasília, feito para você, levando sempre as informações do poder, o que acontece na capital da República. E a capital da República hoje tem um fato, né, Rodolfo? Que a gente vai mostrar para eles qual a importância do jogo da política, em especial nos estados e municípios, após as eleições que ocorreram neste mês, em cima do fato do dia, que é o lançamento oficial do candidato à presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, do Partido Republicano. Lembrando a vocês rapidamente que Hugo Mota saiu de uma articulação feita justamente pelo presidente do seu partido, que era inicialmente o candidato. Mas numa disputa interna da Câmara, Arthur Lira, presidente da casa, todo poderoso até então, resolveu tirar da cartola, junto com um acordo com os republicanos, um candidato chamado Hugo Mota, e hoje é lançado oficialmente para essa disputa. Porém, os números das eleições mostram um quadro que não pode ser deixado de lado, Rodolfo Lago. E aí vocês vão ter um pouco de paciência, porque são muitos números, mas eles falam por si mesmos. Só para se ter uma ideia. Na questão chamada centro, que é inclusive como se denominam os partidos que vão lançar o candidato em oposição a Hugo Mota, que é o PSD, o MDB e o União Brasil, eles chegaram nessas eleições a atingir 42% do total de prefeituras, ou 2.300 prefeituras no Brasil. Foram 27,6 milhões de votos. Só para vocês terem uma ideia com relação a prefeitos, nós não estamos contabilizando aqui vereadores, porque senão o número aumentaria ainda mais. Só de prefeitos significam 44% do total, quase metade do Brasil. Aí vamos lá para o segundo colocado, que é justo... Antes do segundo colocado é importante a gente falar que nos votos gerais atingidos chega a quase 40 milhões, são 39,4 milhões de votos gerais ou 35% do total, é muita coisa. Mas vamos lá. O segundo colocado, que é a direita, ela conseguiu atingir 1.694 prefeituras, ou 31% do total. O que significa isso? A centro-direita está dominando, pelo menos, a tendência do eleitorado brasileiro. Agora, quando a gente volta para aquele chamado centro, como eles se denominam, e aí vem a história de Hugo Mota, porque eles vão lançar um candidato contra Hugo Mota, nós estamos falando de um grupo que governa 96,3 milhões de pessoas no Brasil, ou 46% da população brasileira. É muita coisa. Voltamos para o segundo colocado, que é a direita. Lembrando que eles governam 59,9 milhões de pessoas, quase 60 milhões de pessoas. Não é desprezível. Agora, quando a gente vai para a esquerda, os números são bem inferiores. Porque a esquerda, de modo geral, dos partidos que compõem a chamada esquerda no Brasil, conseguiram fazer 711 prefeitos, ou apenas 13% do total. E isso corresponde a exatamente 20,9 milhões de votos, ou 19% do total. E eles vão administrar 11% do Brasil. Portanto, os números que mostram que a centro-direita hoje comanda o processo político e que a esquerda não tem força, vai influir diretamente no fato do dia, ou seja, na disputa pela poderosa cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. E quem vai explicar isso melhor para vocês é ele, Rodolfo Lago. Pois é, né? É interessante, em primeiro lugar, a gente dizer o seguinte: esses números aí que o Alexandre discorreu aí, estava mencionando agora, esses números são de um estudo feito pelo próprio PSD. Bem lembrado. Esse desempenho eleitoral foi analisado pelo PSD, o partido que melhor se saiu nas eleições municipais desse ano, e o PSD é que então faz essa divisão aí dos partidos entre centro, direita e esquerda, colocando ali como centro, principalmente, o próprio PSD, o MDB e a União Brasil, colocando à direita o PL, o PP e o Republicanos principalmente, e a esquerda é PT, PSB, PDT, PCdoB, etc. Né? Então, aí eles próprios ali analisam esses números e chegam a essa conclusão de que esse grupo aí, que eles colocam mais ao centro, vai estar governando aí quase metade
da população brasileira. Ou seja, passa a ter um cacife enorme para dar as cartas, né? E como político gosta de eleição, terminou uma eleição, a eleição municipal para prefeito e vereador, e eles já entram numa outra corrida eleitoral com esse lançamento oficial da candidatura do Hugo Motta hoje à presidência da Câmara. Então, enfim, é o jogo que eles gostam de jogar, é o jogo que começa, então, de novo, outra vez. E aí, o que acontece? Qual é como é que as duas coisas se associam? Quando o Hugo Motta foi lançado ali, candidato à presidência da Câmara, ele foi lançado dentro de uma outra lógica, né? Quer dizer, enxergava-se ali a composição do Congresso Nacional, especialmente da Câmara, por uma visão que aí estava mais próxima ali dessa tal direita, né? PL, republicanos, etc. E agora eles começam a enxergar essa composição a partir do resultado da eleição municipal por esse viés de que aí é o centro que domina. E aí isso daí pode atrapalhar um pouco os planos do Hugo Motta, porque aí esse centro, especialmente aí o PSD e União Brasil, o MDB ainda está conversando aí, ainda não fechou para onde vai, mas o PSD e União Brasil lançaram um candidato adversário do Hugo Motta, ou uma chapa adversária do Hugo Motta, né? Porque o que eles fizeram? Eles pegaram ali, fizeram uma aliança, Antônio Brito, que é do PSD da Bahia, com Elmar Nascimento, que é do União Brasil, também da Bahia. E estabeleceram ali o seguinte: um apoia o outro, aquele que em fevereiro, que é quando vai ter a eleição da Câmara, estiver mais forte. E aí, diante dessa nova conformação do país, eles acham que eles podem ter força suficiente para virar esse jogo, principalmente puxando para si a esquerda, porque aí, se eles levarem a esquerda para essa composição deles, eles conseguem vencer sobre a direita e puxando a candidatura do Hugo Motta mais para a direita, vencer essa disputa pela Câmara. Esse é mais ou menos o cenário que se coloca aí. Perfeita a sua análise. E aí eu vou complementar o porquê que vocês devem entender a importância desse momento. O que o Rodolfo mostrou é claramente a mudança que está acontecendo já hoje dentro do Congresso Nacional. Mudança de correlação de forças. O centro saiu mais forte que a direita. Até então a direita comandava o processo legislativo. Agora quem quer ter poder tem que seguir ao centro, inclusive os partidos de esquerda. Não somente a direita, mas também a esquerda. E dentro deste contexto, o MDB se tornou uma peça fundamental. E lembramos a vocês, o MDB ele tem um presidente chamado Baleia Rossi, que estava fortemente trabalhando pelo seu candidato à Prefeitura de São Paulo, já que Baleia Rossi também é eleito pelo povo paulista. Portanto, aquela articulação com Gilberto Kassab, com Tarcísio de Freitas para eleger Nunes, foi feita nesta eleição. E essa eleição já compõe essa união para levar para a Câmara dos Deputados. Então, é quase certo que MDB acompanha PSD e União Brasil, que já tem, vamos dizer, a presidência do Senado praticamente garantida. É isso aí. E as conversas aí, de fato, elas já começaram, se intensificaram, até porque, no caso aí, se a gente for puxar, então, de volta a questão de São Paulo, né, da reeleição do prefeito Ricardo Nunes, lá em São Paulo, PSD e MDB estavam juntos. O PSD do presidente Gilberto Kassab, que é secretário de governo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiava a candidatura do Ricardo Nunes. Então, já larga ali por um acerto nesse sentido. E aí, indo ao PT, indo à esquerda, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, já ontem na segunda-feira, diante aí desses resultados, já fez a admissão. E no caso, a admissão da Gleice Hoffmann é importante porque a Gleice Hoffmann tem até uma posição que é mais à esquerda, não é a posição mais moderada dentro do PT, mas ela própria disse, não, de fato, esses resultados obrigarão
a esquerda, obrigarão o PT, obrigarão o governo a buscar agora fazer uma coalizão mais ao centro. Ou seja, esse centro é que vai definir agora os próximos resultados políticos. O primeiro deles é a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que acontece em fevereiro. Diante disso, uma nova correlação de forças ali no Congresso, que aí, enfim, essa correlação de forças ali no Congresso é que vai trabalhar as eleições de 2026 para governador e para presidente da República. Portanto, Rodolfo Lago, politicamente a gente não tem como afirmar nem cravar nada, mas uma coisa é certa. A projeção é que o Brasil vai seguir para o centro. E esse Brasil que seguirá para o centro vai ter que ter um presidente que seguirá junto. E provavelmente essa correlação de força vai determinar o próximo presidente ou até a reeleição do atual. A gente vai ter que administrar e acompanhar daqui de perto, porque realmente o nosso tempo já está estouradíssimo. A gente só não pode seguir hoje, apesar de ter muito assunto para falar. Agradecemos a sua audiência. É isso aí. E perguntamos para você, comenta aí, você vai para onde? Vai para a direita, vai para o centro, vai para a esquerda? Escreve aí nos comentários para a gente saber. E se você gostou desse conteúdo, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais, curta, compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado e até amanhã.